É uma doença inflamatória que afeta muita gente, cerca de 180 milhões de mulheres no mundo todo. E aqui em Fortaleza, 400 mil já tiveram o diagnóstico confirmado. Larissa Weiner está ao lado de um médico para trazer, então, as orientações sobre essa doença que incomoda bastante as mulheres, né, Larissa? Isso mesmo, Raíssa. A endometriose é uma das principais causas de infertilidade feminina. No mundo todo, cerca de 10% das mulheres em idade fértil são afetadas. Algumas pacientes até sentem dores incapacitantes, já outras, desconforto algum. E é por isso que a gente vai conversar com o João Paulo Timbó, que é ginecologista e atua na reprodução humana também. João Paulo, bom dia. Explica pra gente o que é a endometriose, uma doença inflamatória que causa o quê? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Então, a endometriose, tem que ficar bem clara essa definição, doença inflamatória crônica na pelve das mulheres. E essa inflamação é gerada, Larissa, pelo um tecido que a gente chama de endométrio, que era para estar dentro do útero, e ele está fora do útero nos pacientes portadores de endometriose, em cima de outros órgãos, principalmente pélvico, como intestino, bexiga, nervos da pelve, ovários, causando os seus sintomas e suas consequências. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco principal, comprovado cientificamente, é o... Falando agora de saúde, março é o mês de conscientização da endometriose. É uma doença inflamatória que afeta muita gente, cerca de 180 milhões de mulheres no mundo todo. E aqui em Fortaleza, 400 mil já tiveram o diagnóstico confirmado. Larissa Weiner está ao lado de um médico para trazer, então, as orientações sobre essa doença que incomoda bastante as mulheres, né, Larissa? Isso mesmo, Raíssa. A endometriose é uma das principais causas de infertilidade feminina. No mundo todo, cerca de 10% das mulheres em idade fértil são afetadas. Algumas pacientes até sentem dores incapacitantes, já outras, desconforto algum. E é por isso que a gente vai conversar com o João Paulo Timbó, que é ginecologista e atua na reprodução humana também. João Paulo, bom dia. Explica pra gente o que é a endometriose, uma doença inflamatória que causa o quê? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Então, a endometriose, tem que ficar bem clara essa definição, doença inflamatória crônica na pelve das mulheres. E essa inflamação é gerada, Larissa, pelo um tecido que a gente chama de endométrio, que era para estar dentro do útero, e ele está fora do útero nos pacientes portadores de endometriose, em cima de outros órgãos, principalmente pélvico, como intestino, bexiga, nervos da pelve, ovários, causando os seus sintomas e suas consequências. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco principal, comprovado cientificamente, é o fator genético. Então, se você tem uma irmã com endometriose, se tem a mãe com endometriose, se tem uma filha com endometriose, as chances podem aumentar até 7 vezes de você ser portador de endometriose, E aí sobe o alerta para você procurar assistência médica também. A gente falou aqui sobre a questão, algumas mulheres sentem dores fortes, outras não. Quais são os principais sintomas? E existe uma explicação para isso? Para algumas sentirem realmente tantas dores ou não? Essa explicação é um pouquinho enigmática ainda. Isso desafia a medicina. É uma doença extremamente desafiadora por conta dessa falta de progressão ou de proporcionalidade, muita doença, muita dor. Isso a endometriose não respeita. Os principais sintomas, como você estava falando, é dor na região pélvica e abdominal, cólicas fortes, principalmente no período menstrual, que necessita de medicações, algumas vezes até medicações venosas. As mulheres precisam ir para emergência. Dores na relação sexual, muitas vezes é negligenciado, até pela mentalidade mais machista da sociedade. Dificuldade de engravidar, e aí alguns pacientes que não sentem sintomas nenhum, podem desencadear a ideia da endometriose só pela dificuldade de engravidar, que se define por 6 ou 12 meses de tentativa de relação de engravidar sem conseguir, e outros sintomas como diarreia no período fértil, constipação no período fértil, alterações da parte urinária, no banheiro várias vezes ao dia, principalmente no período fértil.
como é que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico dele tem que ficar bem claro que ele é totalmente baseado nos sintomas. Então, se você sente sintomas de endometriose, procure assistência médica, procure ginecologista, procure especialista em endometriose, né, para ser bem avaliada. Então, não existe um marcador, algum exame específico que vai confirmar completamente a endometriose antes de um procedimento cirúrgico ou do resultado da biópsia. Então, a ultrassonografia, a ressonância pélvica podem ajudar a esclarecer esse diagnóstico, né, e principalmente planejar o tratamento. Doutor, como é que é o tratamento? A gente sabe que cada caso é um caso, que precisa de uma orientação médica, mas de um modo geral, de que forma que essa doença pode ser tratada? Isso mesmo, Larissa. Cada caso é um caso, que é muito variado, né? Então, a endometriose, o tratamento da endometriose pode ser direcionado mais para o alívio da dor, pode ser direcionado mais para a parte da sexualidade, pode ser direcionado mais para a parte da fertilidade. Então, se a mulher tem dificuldade de engravidar, a gente vai usar algumas técnicas específicas. Então, ele é basicamente, né, algumas vezes só mudança de hábitos, como alimentação, né, fisioterapia, né, tratamentos medicamentosos podem ajudar, né, o cirúrgico e as técnicas de reprodução assistida, né, como mais popularmente chamado como fertilização in vitro. Certo, muito obrigada pelas informações, e é por isso que sempre é recomendado o acompanhamento médico e a visita regular ao ginecologista. São essas informações, Raíssa. Obrigada, Larissa. É importante a gente falar sobre isso, né? Muitas mulheres acabam sofrendo, não procuram ajuda, então é importante a gente trazer esse alerta, essa orientação para que a gente cuide mais da nossa saúde. Obrigada, viu? Até já.